Neste momento, BB Seguridade ou Banco do Brasil? Marli, Unidu, Unite, Salame. As duas estão muito boas, tá? Na minha opinião, para aporte. Depende aí do seu apetite, né? Seguros, de novo, é um setor que está sofrendo momentaneamente com questões de sinistralidade. Terceiro tri ainda deve ser um pouquinho ruim nesse sentido. A gente teve uma quebra de safra, né, no mês passado. Enfim, isso pode reverberar no terceiro tri. Mas estamos muito tranquilos, lembrando que agora IPCA também escalando, né? IGPM dando uma refreada, enfim, assentada aí nessa aceleração mês a mês. A tendência é que os ativos agora que são corrigidos, por sua maioria pelo IPCA nas seguradoras, acabem aí compensando o efeito negativo que o IGPM teve nos trimestres anteriores. Então, acho um excelente setor. E o bancário, né? Outro dia a gente até falou sobre o Banco do Brasil numa live, negociando a 0,5 vezes valor patrimonial, né? E deu um lucro excelente aí nesse trimestre. Enfim, os bancos realmente liderando aí na liderança entre as empresas mais lucrativas de 2021, já superando inclusive os lucros de 2019, né? Que haviam sido também um recorde absoluto. Então, estamos muito positivos aí em ambos esses setores, lembrando que em ano eleitoral, geralmente, né, claro, não podemos generalizar, mas a história recente nos mostrou que o setor bancário foi um dos mais resilientes aí, foi o que se mostrou realmente mais defensivo em anos eleitorais, que a gente sabe que a volatilidade vem, né? Então a gente já tem que estar preparado aí para esse efeito. Então, Marli, qualquer uma das duas, na minha opinião, que você escolher, será uma boa escolha. E ambos protegidos pela inflação. Eu acho que tem muito acionista de Vale que está preocupado, que viu as ações subirem até quase 130 pau e alguns devem estar até arrependidos de não ter vendido, né? Quando a gente fala da estratégia previdenciária, do jeito Barsi de investir, a gente tem muito cuidado com empresas de commodities, pessoal, empresas cíclicas, geralmente. Por quê? Porque as empresas cíclicas, por mais que elas possam estar cotadas a preços extremamente atrativos, possam ter perspectivas muito boas, muitas vezes você vai acabar, e na grande maioria das vezes, você vai acabar refém do preço da commodity. Então, não importa o quão barata ou quão boa for a empresa, se a commodity despencar, ela muito provavelmente vai sofrer. Isso quer dizer que a gente não compra essas empresas? De jeito nenhum. A gente compra essas empresas, a gente tem algumas delas nas nossas carteiras, mas a gente geralmente olha para essas empresas não com o foco do dividendo, mas sim como oportunidades. Então, o Fabião sempre gosta de falar daquela época que a gente comprou Vale ali, mais ou menos em 2016, talvez, 2016, posso estar errado? Felipe. 2015, 2016. Compramos ali a 12, 13 reais, mais ou menos, saímos a 27, 25, 27, um rendimento absurdamente bom, um retorno fantástico. Pouco tempo, né, Felipe? Pouquíssimo tempo. Isso não quer dizer que a gente acerta sempre, a gente já errou muito também, mas você contar com uma empresa cíclica, como uma empresa geradora de renda para a sua carteira, é muito difícil. Então, se a gente tivesse mantido o Vale daquela época até hoje, teria sido um excelente negócio, porque além dela ter valorizado, ela começou a pagar dividendos muito bons. Mas existem empresas, por exemplo, se a gente pegar o setor siderúrgico como exemplo, são empresas que ficaram anos e anos sem pagar um dividendo. A CSN é um grande exemplo. Então, a CSN chegou a ter uma alavancagem, posso estar falando bobagem, mas em torno de 7, 8 vezes EBITDA, ou até mais, e agora que ela conseguiu desalavancar muito, até porque é uma empresa exposta a minério, ela conseguiu distribuir dividendos muito bons, mas isso não acontece na recorrência e na frequência que a gente gosta. Então, pessoal, empresa cíclica tem sim espaço na nossa carteira, mas com muito cuidado e em momentos muito pontuais. Agora, falando de Vale, não dá para negar que o ativo hoje está extremamente descontado. É um ativo que está negociando aí a 3 vezes EBITDA, mais ou menos,
E é um preço muito interessante, mas ninguém tem bola de cristal, ninguém sabe o que pode acontecer com esse minério. E só uma coisa importante, pessoal, até para vocês saberem. Existem commodities que têm o seu preço mais de acordo com uma formação tradicional ali de oferta e demanda. Mas existem várias commodities que são alvo de muita especulação. Então, o minério de ferro, por exemplo, não é só a lei da oferta e demanda, ele tem mercados futuros, então ele acaba tendo outros fatores e derivativos que influem na sua cotação, o que acaba tornando mais difícil ainda de você prever o comportamento. Quem falar para vocês que sabe para onde vai o minério de ferro, o petróleo, o dólar, pode esquecer. Ninguém tem essa capacidade, nem mesmo gestores especialistas muito experientes. Quando a gente investia em Vale, a gente ficava vendo o valor do minério de ferro no porto de Qingdao, lembra disso? Opa, claro. Na época era $9, eu nem sei se fala dessa forma, mas enfim, é bem volátil, Qingdao, eu não sei como é que se fala. Bom, não precisamos ir muito longe, no ano passado nós vimos o petróleo negativo, né? É verdade. Então, quem imaginaria que nós veríamos o petróleo negativo? Bem lembrado, é verdade. Uma volatilidade absurda, pois né? Então, e realmente, você tem toda a razão. Empresas cíclicas, elas têm lugar na nossa carteira, mas o preço, ele acaba sendo extremamente importante, né? Enfim, você tem uma margem de segurança aí que te assegure realmente. Então, a gente tem Klabin, carteira, a gente tem Unipar, Braskem, que ano passado também foi uma das grandes investidas aí do Barsi durante a pandemia, né? Então, realmente, pessoal, são setores que vocês podem ter na carteira de vocês, mas, claro, sempre com a atenção de que são empresas que muito provavelmente são verdadeiras montanhas russas, né? Até porque vocês podem acompanhar aí as respectivas cotações das commodities, tá bom? Então, acho que vale a pena, inclusive algumas são excelentes pagadoras de dividendo, mas tem que tomar cuidado aí, ver se você tem coração forte. E de tempos em tempos, é bom lembrar, né, Lu? De tempos em tempos, as ações elas sofrem fortes quedas, não importa qual é a empresa, né? Eu lembro, acho que, se eu não me engano, na morte do Steve Jobs em 2016, para você ter noção, a Apple, claro, a gente não investe lá fora, mas é um exemplo que vem agora. A Apple caiu 50%, porque morreu, se eu não me engano, foi 50%. Caiu o Steve Jobs, mas assim, depois recuperou de uma forma muito boa. Então, assim, não é porque você selecionou uma boa empresa, comprou, se associou a ela, e ela caiu que você está errado. E o contrário também é válido. Não é porque se associou a uma empresa e ela está subindo que você está certo na sua avaliação. Né? Por isso que a gente fala tanto do tripé da paciência. No nosso tripé você tem a paciência inclusa. E você tem que levar isso muito em consideração. O investidor paciente, geralmente, é aquele que prospera no longo prazo. É o Barsi, é o cara mais paciente que eu conheci na vida. E hoje ele colhe os frutos disso. E é isso que a gente tem que ensinar para vocês.